Olá galera, vamos agora para a nossa segunda videoaula. Nós vamos falar da classificação, reprodução e arquitetura dos fungos. Quando nós falamos dos fungos, eles são classificados quanto à alimentação em heterótrofos. O que significa isso? Eles não conseguem produzir sua própria energia, eles precisam se alimentar de matéria orgânica para conseguir energia. Quando eles se alimentam de seres vivos que já morreram para conseguir essa energia, eles acabam fazendo a decomposição, liberando sais minerais no solo que servem de adubo para as plantas, que nós já discutimos na primeira videoaula. Quando eles se alimentam de matéria orgânica do corpo de um ser vivo que ainda está vivo, ele pode causar doenças nesse ser vivo e até levar à morte. Se nós falarmos da organização interna dessa célula do fungo, nós classificamos como eucarionte. O que seria uma célula eucarionte? Aquela célula que apresenta núcleo, ou seja, ela tem uma região aonde fica o seu material genético, além de apresentar as organelas membranosas. E quanto à organização das células, eles podem ser uni ou pluricelular. Lembrando que unicelular são aqueles seres vivos que são compostos de apenas uma célula. E pluricelular são aqueles que são compostos de duas ou mais células. A sua reserva energética é o glicogênio. Então, ele tem uma reserva de energia na forma de um carboidrato chamado glicogênio, assim como nos animais. E tem uma parede celular, uma parede externa feita de quitina. Quando nós observamos, por exemplo, um cogumelo, nós temos que pensar que ele é formado por vários filamentos. Esses filamentos que formam um fungo são união de várias células. E cada filamento, que é a união dessas células, nós chamamos de hifa. Essa hifa, em conjunto, ou seja, o conjunto dessa hifa, nós chamamos de micélio. Quando esse micélio, que é o conjunto de hifas, está responsável por digestão e absorção de alimento, absorção de água e fixação, nós falamos que é o micélio vegetativo. E quando esse micélio está responsável pela reprodução do fungo, aí nós falamos que é o micélio reprodutivo. Para facilitar o nosso entendimento, vamos ver nessa imagem o que é uma hifa, o que é o micélio, o que é o micélio vegetativo, o que é o micélio reprodutivo. Olhando aqui nessa imagem, nós vimos que nós temos aqui um filamento. Esse filamento é formado por um conjunto de células. Cada filamento desse daqui eu chamo de hifa. Então aqui eu tenho uma hifa. Se eu pegar o conjunto de hifa, esse conjunto de hifa que fica aqui debaixo do solo ou vai estar no interior de uma matéria orgânica, eu chamo de micélio. Nesse caso, esse é o micélio vegetativo. Por que micélio vegetativo? Porque o micélio vegetativo é aquela parte da estrutura do fungo que está responsável por fixação, por digestão e absorção de alimento e absorção de água. Se vocês notarem, esse micélio ele sai aqui para fora do substrato, formando aqui em cima esse chapéu, né? Eu estou representando aqui um basidiomiceto. Essas hifas, quando elas saem para fora, o conjunto dela, de todas essas hifas aqui, eu chamo de micélio reprodutivo. Então aqui nós temos as hifas, o conjunto de hifa eu tenho micélio. Esse micélio, quando ele tem a função de digestão, absorção de água e alimento e de fixação, é o micélio vegetativo. Quando ele sai fora da terra, ele é chamado de micélio reprodutivo porque aqui serão produzidos esporos e esses esporos vão cair no chão, germinar e formar uma nova estrutura de fungo. E falando de reprodução, os fungos
tem reprodução assexuada e sexuada. Quando nós falamos da reprodução assexuada, é aquela onde não há conjugação, ou seja, união de material genético de seres vivos diferentes. Um ser vivo dá origem a outro, sem a união do material genético de um segundo ser. Nesse caso, eles realizam o brotamento ou a fragmentação. A fragmentação é quando se desprende um pedaço do corpo desse fungo e esse pedaço acaba crescendo em outro local. Ele continua se desenvolvendo em outro local. E o brotamento? O brotamento acontece muito em levedura, que é um ser unicelular. Essa levedura, ela acaba formando uma nova célula sozinha. Às vezes, essa nova célula que ela forma não se desprende do seu corpo ou da sua célula, formando o que nós chamamos de pseudo-hifa. E nós temos também a reprodução sexuada. Na reprodução sexuada dos fungos, o que acontece? Conjugação de material genético. Ou seja, dois esporos compatíveis acabam se unindo e unindo o seu material genético. Então, a conjugação de material genético, ou seja, a mistura de material genético de dois esporos diferentes, gerando aí uma variabilidade genética. E os seres vivos formados dessa reprodução terão DNA diferente. Aí nós temos uma reprodução sexuada. Vamos falar agora sobre a classificação dos fungos. Quando nós falamos da classificação dos fungos, eles são classificados em Basidiomicetos, Ascomiceto, Zigomicetos e Chytridiomycetos. O Basidiomicetos são os cogumelos, tem aquele chapéu que normalmente nós conhecemos, né? Então, o cogumelo, a orelha de pau, são todos Basidiomicetos. Nós vamos ver aqui agora o ciclo reprodutivo do Basidiomiceto. O Basidiomiceto são os mais populares. Nós temos algumas espécies comestíveis, como o shimeji, o shiitake, o paris. Alguns são alucinógenos, outros são venenosos. Né? São o que nós mais conhecemos, né? Que tem esse chapéu aqui, né? Que normalmente fica para fora do substrato. Começando o ciclo reprodutivo do Basidiomiceto, nós vamos começar aqui pelo esporo. O esporo do Basidiomiceto nós chamamos de basidiósporo. Quando esse esporo cai num substrato, ele começa a se multiplicar, formando assim as hifas, que nós falamos que são hifas septadas, que nós temos aqui a divisão de uma célula para outra. Essa hifa se desenvolvendo, se ela encontrar uma outra hifa compatível, vai acontecer a união do citoplasma dessas duas hifas em um determinado ponto. Aí nós falamos que aqui aconteceu a plasmogamia, a união do citoplasma. E formou uma célula dicariótica com dois núcleos. Essa célula dicariótica vai começar a se multiplicar, formando hifas dicarióticas, né, com dois núcleos. Essa hifa dicariótica vai formar o corpo de frutificação do Basidiomiceto, que nós podemos chamar de micélio reprodutivo ou basidiocarpo. Aqui embaixo, né, do basidiocarpo, nós temos as lamelas, que eu ampliei aqui essa lamela. Na ponta dessa lamela, o que vai acontecer? Os dois núcleos que fazem parte das células dessa lamela vão começar a se unir, formando um núcleo diploide. Então vai acontecer a fusão dos núcleos, que nós chamamos de cariogamia, e formação de um núcleo diploide. Esse núcleo diploide vai sofrer uma meiose. Lembre-se, na meiose, uma célula diploide origina 4 células haploides, diferentes entre si e diferentes da célula que deu origem a elas, devido a um fenômeno que acontece, né, ou um processo chamado de crossing over ou permuta. Esses 4 núcleos haploides formados aqui vão migrar para a extremidade da célula e serão liberados na forma de esporo, que é o basidiósporo, que encontrando ambiente favorável, se multiplica e começa um novo ciclo. Aqui nós vemos o ciclo do Basidiomiceto. Os ascomicetos são os fungos que apresentam na sua estrutura reprodutiva um asco.
E um exemplo, nós temos a morquela, que é muito utilizado na culinária. Nós temos a levedura, que é um ascomiceto. Vamos ver aqui agora o ciclo de um ascomiceto. Cerca de 50% dos representantes do reino fungi é um ascomiceto. Muitos são utilizados para fazer queijo, antibióticos como a penicilina. Nós temos os aspergilos, ou aspergilo, né, que causa doenças. Nós temos também uma espécie que é utilizado para fazer o molho de soja, ou o famoso shoyu. Nós temos grupos que são patogênicos de plantas. Alguns formam líquens. Aí nós temos um representante, né, unicelular, que é a levedura, né, que tem grande importância aqui na economia do nosso país, né, que nós vimos nas outras videoaulas. Vamos começar como nós começamos o outro. O esporo cai no chão, ou num substrato. Esse esporo nós vamos chamar de ascósporo, porque é o esporo do ascomiceto. Quando esse esporo cai num substrato e encontra ambiente favorável, ele vai começar a se multiplicar, formando a hifa. Se essa hifa formada encontrar outra hifa compatível, vai acontecer que também há plasmogamia, união do citoplasma. E a partir daqui, vão começar a originar, através de divisão celular, várias células dicarióticas, né, com 2 núcleos, formando assim as hifas dicarióticas. Essa hifa dicariótica vai formar o corpo de frutificação do ascomiceto, que é o micélio reprodutivo ou ascocarpo. Se nós formos, né, observar bem, esse ascocarpo é formado por hifas dicarióticas, aonde em algumas células dessa hifa dicariótica vai acontecer o que? A cariogamia, a união desses núcleos que estão ali dentro da célula. Acontecendo a cariogamia, formarão núcleos diploides. Esses núcleos diploides formados sofrerão a meiose, originando 4 células, lembrando diferente, por causa do processo de permuta ou crossing over. Logo, essas células sofrem uma mitose. Aí, pelo processo de meiose, originam 4, depois sofrem uma mitose, originando 8 núcleos haploides. Esses núcleos haploides aqui estão dentro dessa estrutura que nós vamos chamar de asco. Então, o asco é uma estrutura onde tem 8 núcleos haploides. Esses núcleos haploides serão liberados na forma de esporo, que é o ascósporo, cairão no substrato e vão multiplicar, começando o ciclo novamente. Nós temos os zigomicetos, onde estão a maioria dos fungos que causam mofo em frutas, doces e pães. Um bem marcante que nós vemos nas frutas, por exemplo, ou num alimento, é aquele que tem uma aparência de um véu, né? Tem um monte de fios brancos, que se você olhar bem de perto, você vê uns pontinhos pretos, né? Que ali é a estrutura onde são produzidos seus esporos, que acabam caindo no chão e germinando. Vamos falar aqui agora do ciclo produtivo dos zigomicetos. Os zigomicetos é o bolor que cresce normalmente em frutas, pães, doces. É o famoso bolor preto do pão. Alguns formam micorrizas, podem ser sapróbios, parasitas, mutualísticos. E nós vamos falar aqui da reprodução assexuada e sexuada. Começando aqui pela reprodução assexuada, aqui nós temos o esporângio, que é onde são produzidos os esporos. Esses esporos produzidos aqui, eles são liberados, lembrando que o esporo ele é haploide. Se ele cair no substrato e encontrar condições favoráveis, esse esporo ele vai se multiplicar, formando as hifas, que são hifas cenocíticas, porque não tem septo entre uma célula e outra. Dessa hifa se desenvolve esporângios, que por mitose formarão novos esporos, que serão liberados e começará um ciclo reprodutivo. Só que nós temos também a reprodução sexuada do zigomiceto. Na reprodução sexuada, o que acontece? Um esporo ele é liberado, encontrando condições favoráveis no substrato, ele vai se multiplicar. Se ele encontrar outra hifa compatível, vai acontecer o quê? A plasmogamia, a união
do citoplasma dessas duas células. Logo depois que acontece a união desse citoplasma, a plasmogamia, acontece a união dos núcleos, ou seja, esses dois núcleos se unem formando um núcleo diploide. Esse núcleo diploide, ele vai sofrer meiose, seguida de mitoses, vai formar aqui um novo esporângio, aonde aqui dentro serão produzidos esporos, que serão liberados, cairão no substrato e começará um ciclo reprodutivo, sem encontrar condições favoráveis. E lembrando que o esporo ele é haploide. Então aqui nós temos o ciclo reprodutivo sexuado dos zigomicetos. E nós temos também os quitridiomicetos, né? Que entre essa classificação dos fungos são aqueles que são os prováveis ancestrais dos fungos. Eles gostam de lugares muito úmidos, são os que têm flagelo nos seus esporos, podem causar doenças em protozoários, algas, em outros tipos de fungos, em plantas, em animais. Vamos falar agora do ciclo reprodutivo dos quitridiomicetos. Os quitridiomicetos são os prováveis ancestrais dos fungos. A maioria são aquáticos, podem ser sapróbios ou parasitas, e tem uma espécie que parasita anfíbios e é responsável por grande parte da morte dos anfíbios. Então vamos aqui agora falar do ciclo reprodutivo. Aqui eu tenho o zoósporo. O zoósporo do quitridiomiceto ele tem um flagelo e é o único do grupo que tem essa característica. Esse zoósporo, quando liberado, se ele cair no substrato e encontrar condições favoráveis, ele perde o flagelo, formando o zoosporângio jovem, que vai sofrer maturação e formar o talo. Aqui no zoosporângio vai sofrer o quê? Mitoses, ou seja, aqui ocorrerão mitoses e formarão várias células dentro desse zoosporângio. Essas células vão se diferenciar em zoósporos, que serão liberados do esporângio, cairão no substrato, encontrando condições favoráveis, começa um novo ciclo. Lembrando que esse zoósporo ele é haploide. Essa reprodução assexuada, porque um zoósporo se desenvolve e forma outros zoósporos. Só que nós temos também o ciclo sexuado. Como seria esse ciclo? Esse zoósporo ele cai num substrato. Encontrando condições favoráveis, ele perde o flagelo, forma o zoosporângio jovem. Esse zoosporângio jovem vai se desenvolver, formar o talo. E aqui embaixo formarão seus rizoides. Se o seu rizoide encontrar outro rizoide compatível, vai acontecer aqui a plasmogamia, a junção do citoplasma desses dois rizoides. Logo depois vai acontecer a cariogamia, formando aqui um núcleo diploide, que eu representei aqui, ó. Então vou formar um núcleo diploide envolto, né, de uma bolsa chamada zoosporângio. Esse núcleo diploide aqui ele vai fazer o quê? Eu representei aqui maior esse zoosporângio. Vai ocorrer uma meiose nesse núcleo diploide, seguida de várias mitoses, formando várias células, onde essas células vão se diferenciar em zoósporos, lembrando que o zoósporo ele é haploide. Esses zoósporos serão liberados, cairão no substrato e, encontrando condições favoráveis, pode começar um novo ciclo reprodutivo. Então aqui nós temos o ciclo reprodutivo do último grupo abordado, que é o quitridiomicetos. E aqui nós encerramos o ciclo reprodutivo dos 4 filos estudados do reino Fungi.